Segunda-feira é dia de falar de quê? Das nossas finanças, da sua finanças. Josi Gomes, a nossa economista, já está aqui. Bom dia, prazer revê-la. Seja bem-vinda mais uma vez, Josi. Josi, vamos lembrar primeiro que desde sábado está em vigor já no país o novo salário mínimo, R$ 1.045, né? Se é bom, se é ruim, se foi um valor suficiente. A gente sempre acha que o salário mínimo nunca é o suficiente, né? Tem estudos aí, inclusive, que esse valor teria que ser o triplo, muitas vezes, né? Mas, enfim, trabalhador brasileiro tendo que suar a camisa, né, para tentar sobreviver, tentar pagar as contas. E aí, nesse sentido, Jus, onde é que entra a tal da possibilidade de fazer reserva de emergência? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Primeiro, a gente precisa entender qual o sentido da reserva de emergência, né? A gente imagina que você esteja trabalhando e ganhando esse salário mínimo, né? De que forma fazer? Já é difícil, porque o valor realmente é muito baixo para o custo de vida que temos no país. Mas imagina que você perde esse trabalho, né? Como você... E você está comprometido, por exemplo, com cartão de crédito, né, com despesas futuras. É porque não dá para garantir emprego a vida inteira, a gente não sabe o dia da manhã, né? É verdade. Então, como você faz, então, para que você mantenha as suas despesas, o seu orçamento doméstico para os próximos dias, né? Então, a reserva de emergência é um montante que está reservado para eventualidades, como demissões, Problema de saúde, separação. a imprevisibilidade, né? Isso, a gente... Que nem deveria ser imprevisível, porque imprevisível acontece. Né? Sempre. Sempre. Então, na verdade, o imprevisível pode ser previsível até certo ponto. Perfeito. Então, o primeiro passo é você entender o sentido dessa emergência. E não ficar, eu não sei o dia de amanhã, né, usando esses jargões, porque... A gente não sabe, mas isso pode acontecer e faz parte da nossa vida. E tem que se preparar. Então né? você de tem alguma forma, né? Você tem uma renda de R$2.000 e você perde essa renda. No caso, a gente pode transferir, mudar para 1.045, que nem é 1.045, tira aí as deduções, os encargos, né? E agora, 1.045 é o bruto, né? Isso. E agora, o que você fará? Se você tinha a casa e o carro financiado, como é que você vai pagar, por exemplo, os próximos 6 meses? Imagina que você fique sem trabalho por pelo menos 6 meses. Como você faz para manter, além de manter seu orçamento doméstico, você manter essas despesas? Por isso que fazer qualquer tipo de investimento ou compra parcelas longas, o risco é altíssimo, né, Josi? Porque você acaba aqui comprometendo já esse orçamento futuro sem você saber se você vai ter aquele dinheiro especificamente para bancar aquilo ali, né? Exatamente, é um risco maior, né? O endividamento, ele dá essa insegurança porque você já comprometeu o seu futuro. Perfeito. Então, a reserva de emergência seria isso. Mas aí você me perguntou, mas então, eu ganho R$1.045, o que eu faço? Normalmente você tem um seguro-desemprego quando você é demitido. Essa poderia ser uma renda para você segurar os próximos meses. Mas, como eu disse, você está comprometido com o banco, está comprometido com cartão de crédito, o que fazer? Então, isso era previsto. Né? Então, aquele imprevisto não é tão imprevisto. E seguro-desemprego hoje em dia acaba aqui sendo o salário para muita gente, não é reserva de emergência, né? Ou acaba sendo também o pagamento dessas dívidas, já que se você não pagar o carro, a casa, você acaba perdendo. Exatamente. As taxas né? de juros são altíssimas. O FGTS também, Tiago, podia ser uma reserva de emergência. Embora o governo autorize o saque e incentive, eu sugiro e aconselho que não faça isso. Porque o FGTS é um direito garantido, mas é sobretudo uma reserva de emergência também, né? Então, precisa ter cuidado com isso. Porque te retira o fundo de garantia, paga, gasta, na verdade, exatamente esse dinheiro, vai comprar, inclusive, coisa supérflua, né? Roupa, vai gastar fazendo, inclusive, mais dívidas, não é? E aí, não há necessidade, realmente, cadê o fundo de garantia? Por isso é preciso ter calma e cautela, né? Exatamente. Então, como você fazer, né? E qual é o tamanho dessa reserva de emergência? Muitos perguntam qual seria o ideal. Depende, olha, se você depende de uma renda fixa, ou seja, você saiu daquele emprego, você vai arrumar um outro emprego. Então, é fixo. Então, você precisa de uma reserva de pelo menos 6 meses, aproximadamente. E o percentual disso de ser retirado para essa reserva Então, isso vai depender do seu planejamento financeiro.
Porque cada um estabelece seu padrão de vida de acordo com o que ganha, de acordo com os seus gostos. É como um cardápio. Deveria ser assim, né? Deveria. Em tese, deveria sim. Mas olha, o Brasil é um dos países em que as pessoas menos poupam, menos falam de planejamento. Então, é preciso mudar isso também, né? Verdade. Então, mesmo que a sua renda seja pouco, é importante você fazer um planejamento financeiro. Qualquer dinheirinho, R$2, R$10 que você possa guardar no mês, né? Isso vai fazer uma diferença lá na frente, né? E nesse orçamento, o que mais pesa realmente é a alimentação, para quem tem uma renda menor, né? Então, chama atenção para isso. Para quem tem a renda variável, aí é preciso ter uma reserva maior. E a gente tem que chamar a atenção que num país como nós temos, que você não tem, infelizmente, serviços públicos com a qualidade devida, e aí a gente pode botar aí a saúde, a educação, infraestrutura, saneamento básico, enfim, né? Nós, brasileiros, acaba aqui pagando 2 vezes pelo mesmo serviço, né? Você não tem a saúde pública, que deveria ser uma saúde exemplar, né? E aí, quem pode vai para uma saúde privada, né? Aí você paga lá, você mantém a pública e ao mesmo tempo também mantém a saúde privada e você acaba aqui, infelizmente, o dinheiro indo para o ralo nessas situações, né, Júlia? É uma estrutura de faz de conta, né? Porque a gente paga muito caro por transporte, não temos um transporte público condizente, então isso tudo acaba saindo do orçamento do brasileiro. Então, está na hora da gente cobrar um pouquinho mais da qualidade dos nossos serviços. Temos luz no fim do túnel? Temos, sempre. A esperança é a única que morre, será, né? Vamos fazer isso. Fica aqui comigo, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um breve intervalinho comercial. Vou fazer conta aqui com o Josi para saber essas questões desse fundo emergencial. Vou fazer um breve intervalinho. Deixa eu aproveitar. Vamos aqui, Josi, comigo. Vou mandar um abraço pro povo aqui, ó. Todo mundo está nos assistindo no Facebook, ó.